Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo aqui do 45 Minutos. Eu sou Fred Figueroa, estou ao lado de Cássio Zirpoli. E a gente vai fazer um vídeo aqui, Cássio, que vai ser cada vez mais comum na nossa rotina aqui no canal, que é ter uma notícia do dia e a gente trazer a análise da notícia. Nossa ideia é que cada vez mais a gente traga vídeos como esse, quase que imediato após o fato. E o fato em questão aqui foram as inscrições das chapas para a eleição do Náutico. No caso, uma última inscrição, porque havia um desenho natural até de uma eleição por aclamação, né, de Bruno Becker para mais 2 anos de mandato. Mas ali, quase que no apagar das luzes, uma última chapa acabou sendo escrita, uma segunda chapa acabou sendo escrita com Pablo Vittório, tá, e Gilberto Cabaz. Dois nomes que não estão, naturalmente, entre os mais conhecidos, dentro dos bastidores, dentro da política alvirrubra, e a gente não tem nenhum constrangimento e nenhuma razão para dizer algo diferente do que vai ser dito. Dois nomes que entram para uma eleição de posicionamento e não de disputa efetiva pela presidência, porque não há qualquer chance dessa chapa ter mais votos do que a do atual presidente. Repito, porra, que loucura vocês dizerem isso, a campanha nem começou. Veja, seria uma formalidade É, e não nos cabe aqui. Como eu disse, aqui não é a notícia. A notícia você encontra no NE45. Aqui é análise da notícia. E a repercussão nas bolhas de redes sociais, Cássio, WhatsApp, Twitter, a torcida do Náutico, ela, em sua maioria, pelo menos, posso dizer isso, lamentou a inscrição dessa segunda chapa, que é ok, dentro do processo democrático, democracia se faz dessa forma. E outra coisa, candidaturas de posicionamento também fazem parte da democracia. Não por acaso, quando você tem uma eleição para prefeito, para governador, vai ter sempre aqueles partidos pequenos que fazem questão de ter o seu posicionamento para poder ser ouvido, para poder passar suas visões. Faz parte. É do jogo democrático, tá? Pablo Vittório e Gilberto Cabaz, se eles têm esse interesse de apresentar sua visão sobre o Náutico, suas propostas, é legítimo. Democracia existe para isso. Agora, Cássio, para o torcedor, sobretudo aquele que já é convicto e que quer a continuidade de Becker, fica a lamentação não pela disputa eleitoral, mas porque agora serão mais de 30 dias até a eleição e há um temor de que isso, de alguma forma, atrase o processo de estruturação da equipe para a próxima temporada, que é uma temporada importantíssima. A gente debateu aqui, tivemos L dos Anjos e tivemos nossos debates internos de que a passagem da C para B talvez seja a passagem mais difícil entre as divisões do futebol brasileiro, Cássio. Fred, o processo do Náutico de eleição executiva com o voto do sócio ainda é algo relativamente novo, tá? Até 2009, só os conselheiros do Náutico votavam para o Náutico ser presidente. Por isso que o Fred tá falando a questão do posicionamento, ali seria um pouco mais difícil de acontecer uma candidatura como essa, né? Em 2009, a última vez que isso aconteceu, para tu ter uma noção, foi uma eleição de 160 votos. Berilo venceu Paulo Alves, Berilo da situação, por 121 a 39. Aí, em 2011, teve a primeira eleição já aberta ao sócio e aqueles 160 votos foi multiplicado por 10, foram 1.632 votos. É óbvio que é um número pequeno dentro de um clube do tamanho do Náutico, que até um clube tem 26 mil sócios hoje em dia. Eu vou até tratar isso mais para frente. Mas só para dizer que já aumenta muito, sai do controle de ser eleito ou não. Não por acaso, já foram de lá para cá, desde 2011 até agora, vai ser agora 15 anos, né, que vai completar isso. Já foram 5 bate-chapas. A oposição ganhou 3. Uma coisa que Que não é comum. não é comum. Então, Becker virou eleito, virou presidente do Náutico sendo eleito como oposição. Inclusive até curioso, porque ele vai ser a terceira eleição seguida de Becker. Aliás, essa vai ser a terceira eleição seguida do Náutico, o que mostra que o que Fred fala em relação ao posicionamento, desde que a eleição do Náutico ficou aberta, ela basicamente, Fred, ela só não aconteceu com Ed no Melo, ela acontece ali em 11,
Paulo Vanderlei eleito. Em 13, Glauber eleito. 15, Marcos Freitas eleito. Aí, a de 17, no caso, o final de 17 seria Edno Melo, mas Edno Melo foi aclamado. E, curiosamente, a reeleição dele, ele também foi consenso. Então, Edno Melo foi presidente 2 vezes, as 2 sem eleição. Aí vai para o sucessor dele, Diógenes Braga. Diógenes Braga, eleição, uma eleição com 3 candidatos, com Becker sendo o terceiro, Certo. sem votos. Isso a gente tá em 2021. 2021, Diógenes teve 1.069, para você ver como é difícil. Mesmo tinha toda a crítica, era o ano que o Náutico ganhou o Pernambucano em cima do Sport, mas que acabou tendo uma Série B difícil, mas no fim das contas, na hora que vai para a eleição, de 1.400 votos, 1.069 foram em Diógenes, mesmo com Certo. todas as críticas naquele momento. O segundo lugar foi Plínio Albuquerque, que teve 230, 16%, e Bruno Becker aparecendo ali com 107 votos. Posicionamento. E veja, 107 votos, 7,6%. Aí vai para 2023. Becker vai de novo, Sim. agora novamente como oposição, e se a oposição teve 2 candidatos ali em 21, foi apenas um candidato em 23, e ele vence com 60% dos votos. Detalhe que ele não era o candidato, né, É, Cássio? O isso. candidato era Aloysio Xavier, né? E com a impugnação de Aloysio Xavier, Becker Que a Alice assumiu. Xavier, naquele momento, talvez tivesse mais nome dentro do Náutico. Sim, Mas sim. eu ia chegar nesse momento que ficou a poucos minutos de ser uma coisa curiosíssima. O cara de 100 votos e 21, em terceiro lugar, vence a eleição seguinte com 60% e, de repente, na terceira eleição, aclamado. Não Mas vai vai, ser. mas vai ter mais de 80% dos Pronto, aí votos. é ok, não vai ser aclamado. Que seria só seria uma escadinha muito curiosa. Mas a tendência, como o Fred falou, aqui a análise da notícia, traz as informações, mas é sobretudo a análise da notícia, é uma eleição, dentro da forma como é futebol, eu não me recordo assim. Aliás, eu só lembro de um caso de alguém ganhar algo importante e mesmo assim perder, que eu lembro assim. Eu acho que foi em 2009, o Flamengo ganhou o Campeonato Brasileiro e Márcio Braga não ganhou a eleição. Acho que foi Patrícia Amorim que venceu a Isso, eleição. Tipo, o isso. Flamengo ganhou o Campeonato Brasileiro depois de 17 anos e mesmo assim, Você diz um presidente conquistar algo dentro de campo pronto. relevante e na eleição imediata. Porque se não tem esse acesso, se não tem esse acesso, eu também tenho convicção que teria bate-chapa, não ia nem se conversar sobre consenso. Porque, querendo ou não, teria o primeiro semestre Sim, difícil, sim. E teriam outros nomes, possivelmente. teriam outros nomes. Não Mas, seria Pablo Vittório o candidato. mas na hora que tem o acesso e tem tem Hélio dos Anjos como cabo eleitoral, ficou. Dentro dessa mesa ele falou que só fica se for Becker. E Fred tá dizendo dentro dessa mesa porque realmente Hélio dos Anjos Foi veio aqui como aqui. entrevista, Exatamente. Eu tá até no nosso apontei feed. aqui para esse Não, mas só espaço. para dizer, porque não tá no nosso feed essa entrevista com Hélio dos Anjos, onde Isso. ele diz isso que o Fred falou. Tá bem recente, se você for ali recuperar os vídeos anteriores. Então, dentro desse cenário, tem 2 formas de observar. A oposição, aliás, as 2 formas, a da oposição e da situação. A da oposição de talvez marcar esse território Sim, ou atrasar o processo, que pode ser analisado mais para frente, mas da situação vai ter o seguinte: uma validação muito maior do que a aclamação, porque a aclamação, no fim das contas, ela acontece por quê? Porque não teve adversário, sim, mas não necessariamente o sócio aclamaria aquilo. Tá entendendo? São sim. coisas diferentes. São. Nesse caso, tanto é que quando tem aclamação, tem clube que basta um voto simbólico. Teve uma aclamação no Santa Cruz uma vez que o voto foi de Marco Maciel. Yuri Romão, Cássio, joga muito na mesa nas últimas entrevistas, já numa situação de pressão, de que ele teve mais de 80% dos votos. E teve. E teve. Talvez, se fosse a situação de não ter tido um O candidato, questionamento seria muito maior. ele não estaria dizendo, eu tive 80 e tantos por cento dos votos. Às vezes, acaba dando mais validação e mais poder político, porque quem ganha os votos, isso vale para clube, isso vale para cidade, isso vale para estado, isso vale para país. Bruno Becker, que foi um candidato há 6 anos, há 5 anos, de cento e poucos Não, votos, 4, apenas 4, é 2021. 2021, há 4 anos, de fiz um cálculo muito para frente, de cento e poucos votos, ele pode sair agora com um candidato de 7%, ele pode sair com um candidato de 85%. Veja, 7% em 21, 60% em 23. Ali, Alexandre Asfora teve 39%. Sim. Eu não consigo imaginar essa candidatura. É de 85 a 90%. Cássio. Então, essa não vai ter aclamação, mas vai ter uma validação maior. E dentro desse cenário, talvez nem atrase o processo do Náutico. É,
Esse é um ponto Porque fu querendo é, veja, ele continua sendo presidente do Náutico. isso, e vai ter que agir dessa forma. E aí eu vou até chegar nesse assunto, Cássio, daqui a 2 minutinhos, porque eu queria só, nessa contextualização que a gente fez de Pablo Vittório, né, dessa chapa que foi escrita hoje, a gente citou a eleição de 2023 e 23 e ele chegou a fazer parte daquele processo, tá? Pablo Vittório, ele, durante o processo eleitoral, ele chegou a ser apresentado como vice da chapa de Edno. Edno iria para o bate-chapa na eleição passada, tá? Mas acabou não entrando. Acabou se juntando, dando apoio ao grupo de Alexandre Asfora. Tá? Houve um momento que Pablo Vittório estava com o nome dele lançado como vice de Edno Melo, o que mostra, obviamente, qual é o grupo político, né, que está ligado a Edno. Edno não veio para a linha de frente nessa eleição, até para evitar uma derrota contundente e pesar nas costas, nos ombros de Edno, uma derrota contundente. Porque, Ele querendo ou não, ele tem 2 aclamações e tem a eleição do sucessor. Isso. Então, ele tem esse posicionamento de que ele é um bom nome, porque ele não foi para a derrota de 23, né? Ele não perdeu no final das contas. Ele apoia Alexandre Asfora, mas ele não perde. Isso aconteceu, a gente fala, eu tenho no blog levantamento de todos os bate-chapas do futebol pernambucano. Isso que Fred está falando, por isso que eu já dei o exemplo do Santos, já teve a aclamação do Santos, que foi um voto, esse foi um voto simbólico de Marco Maciel, que é era um tricolor histórico, foi lá, votou e teve a eleição. Mas isso que Fred fala em relação a perder esse poder, aconteceu, por exemplo, com o Homero, quando ele foi para uma eleição recente e tem toda. Era como Sim. se fosse Toda a, a áurea a aula mítica em torno de Homero de ser Lacerda, né? imbatível É. e perdeu. Então você perdeu a Jarbas eleição e Vasconcelos, quando entrou com o governo contra Eduardo Campos, aí no caso do governo do no estado governo do estado. É porque perde. existem Sim, símbolos pronto. desse, desse E eu acho que nesse caso aconteceria sim. Na última eleição para presidente, candidatura do PSDB com 1%, né, significou no Brasil o fim, basicamente, moral do E se não PSDB, né? tivesse sido candidato, ainda que tivesse acabado o PSDB, ninguém acharia isso. Exatamente, que ali foi o fim, né? Então, Ninguém acharia que é, ali foi o fim. a gente traz da política do futebol para Mas política, nesse porque aqui, ué, estamos falando da mesma coisa. Então, só para situar Pablo Vittório, né, Cássio, nesse contexto de que estava ao lado de Edno, seria candidato a vice-presidente na eleição passada, quando Edno retira a candidatura para apoiar Alexandre Asfora, obviamente Pablo vai junto e agora ele assume esse protagonismo. Agora, Cássio, eu acho importante entrar naquele tema que você já tinha feito uma primeira sinalização aqui, de que como Becker deve receber essa notícia, essa oficialização da disputa. Primeiro, obviamente, vai ter todo um processo de campanha, né, de lançar chapa, de apresentar site, de fazer visitas em programas, ter debates, isso é obrigatório, quase, né? Faz parte do jogo democrático e é importante que ele respeite todos os ritos democráticos. Eu acho que se tivesse debate, ele deveria comparecer. Claro que normalmente candidaturas muito favoritas até abrem mão de ir para o choque, de ir para o enfrentamento, que às vezes é o que o outro lado quer, ter a chance de questionar alguns pontos. Mas eu acho que Becker ele vai ter que tomar uma decisão aí, Cássio, de entender a obrigação e responsabilidade dele como presidente atual do Náutico e, obviamente, entender que ele é favorito, não sei nem usar o termo aqui, mais do que absoluto, tá? Para seguir no clube. E aí ele tem que começar a operar 2026 efetivamente. Seja de contrato de jogadores que não vão ficar, o que já começa a acontecer, mas, sobretudo, Cássio, eu citaria 2 pontos aqui que para mim são fundamentais e cruciais para o Náutico de 2026. Obviamente, renovação e permanência de Hélio dos Anjos. Vou ampliar para 3 pontos. 2, a estruturação do centro de treinamento exigida por Hélio dos Anjos. E 3, talvez seja o que você ia completar aí, a negociação com a LFU. é porque isso é anterior. Porque só isso vai permitir o dinheiro Isso. para a segunda. E a negociação com a LFU para que o Náutico oficialize sua entrada, negocie. Ele já está oficial, ele já faz parte oficialmente da LFU, mas não aceitou aquela proposta, né, de venda de 20% dos direitos de TV por 50 anos. 20 ou 15%, já que alguns clubes fizeram ajuste.
Então, o Náutico tem uma proposta na mesa, corretamente recusada, quando essa proposta foi feita, quando o Náutico era um clube da terceira divisão, foi oferecido 10 milhões ao Náutico, enquanto a Tombense recebeu 28. E Só se para ilustrar o tamanho do erro do da abismo não, da não, LFU. do erro da LFU. Só que não é uma negociação simples. Tem um vídeo aqui que a gente colocou no canal, vale a pena vocês assistirem depois, que a gente atualiza os 3 anos das ligas no Brasil. E o caso Náutico foi muito debatido no vídeo, porque o caso Náutico ele traz um imbróglio para a LFU nesses contratos. O Náutico, obviamente, nunca valeu 10 milhões. Não, e a gente ele foi um erro grave que ficou difícil para os caras consertarem. Exatamente. O Náutico nunca valeu 10 milhões. Agora que ele volta para a Série B, e se um Tombense da vida, Quando estava ali, quando estava na B, recebeu os 28 milhões, se abraçou, não sei nem onde está o Tombense hoje, mas se abraçou acho que foi 26, mas enfim, é só para a dar, 28, 20 e poucos 20 e milhões, poucos tá? milhões. Criciúma 50, 60, Chape, por aí vai, que era o CRB 32. CRB 32, que o Náutico tem que transitar do CRB para cima, obviamente. Eu acho que o Náutico é dessa fatia ali de pelo menos 50 e poucos milhões. Mas o problema é o seguinte, que a proposta da LFU não é uma proposta direcionada para cada clube. A gente explicou isso no vídeo. A LFU lança quase que um edital público de dizer essas são as propostas a partir do estudo que a gente fez e as equipes valem isso. Inclusive para quem não era afiliado. Exatamente. Nesse estudo tinha, por exemplo, o Bahia, que ficou na Libra. E aí eu vou dar um exemplo. No estudo da LFU, o Bahia valia menos do que o Sport. Talvez isso o Bahia tenha dito: "Espera aí, pô, eu vou para uma liga que fez um estudo Na e eu Libra vou valia a mesma coisa. e eu vou receber menos do que o Sport". Na Libra valia a mesma coisa do Sport. Agora é curioso, ela é tudo muito porque o tema até porque senão o vídeo a gente até detalha isso no vídeo, mas, por exemplo, só para isso que o Fred tá falando, na LFU o Sport valia mais que o Bahia, na Libra os 2 valiam a mesma coisa, mas essa Isso, mesma coisa que os 2 valiam na Libra era menor do que o valor do Bahia na LFU. isso. Mas mesmo assim o Bahia estrategicamente preferiu ir para a Libra. O Vitória foi e já mudou. Eu estou dando esse contexto porque estou citando, por exemplo, o Sport. Quando o Sport aceita 130, 130, mas 130 milhões. ficou até menos porque recomprou É, mas 5%. eram os valores ali, 130 milhões, o Sport olhou para o lado, fez. Fortaleza e Ceará receberam 119. O Bahia era um pouco menos do que eu. O Náutico foi 10. O Curitiba foi 150. Por que eu valho menos do que o Curitiba? O Sport pode achar que vale 13 vezes mais do que o Náutico e achar que vale. O Náutico não vai achar que vale 13 menos do que 13 vezes menos do que o Sport e corretamente o Náutico não aceitou. Só que se o Náutico agora procurar LFU, é aí onde eu quero chegar. E dizer assim, ó, não faz o menor sentido eu jogar essa competição aqui, Série B, 38 rodadas, valioso, e receber um terço do que ganha o CRB. Não faz o menor sentido a LFU. Porque acho que qualquer pessoa da LFU vai concordar com o Náutico. Só que nunca se mexeu no É, estudo. até agora, né. Caso mexa com o Náutico, pode ser que outro time que tenha subido, por exemplo, o Londrina. Tô dando aqui um exemplo, nem sei se o Londrina pegou ou não. E assim, ó, eu quero nessa faixa do Náutico. E pode ser que um remanescente, como o próprio CRB, vou dar um exemplo aqui, o Náutico fecha por 50 milhões, que é um valor que me parece bem ok. O Náutico fecha por 50 milhões. O presidente do CRB vai dizer, olha, LFU, quando eu aceitei, eu valia 3 vezes mais do que o Náutico. Por Essa que agora? esse nó eu não Esse nó eu não sei eu como o Becker veja, vai destravar, mas ele precisa eu não destravar. sei como eles da liga vão desatar, mas quem deu nó foi a liga que errou assim, com todo respeito, cagaram aí É. nesse cálculo e eu disse no dia. O que vem depois do com todo respeito é sempre a pior Mas coisa dessa vez eles possível. cagaram porque, era muito óbvio. Eles pegaram era um cálculo de 50 anos, que agora, como essa negociação seria a partir de 2030, né, então, enfim, 45, aí fizeram um cálculo e calcularam o Náutico pegando o ano específico que o Náutico estava ali, 2023, Fred. Série C, pronto. Aí, enfim, o estrago estava feito. Mas, indo além desse ponto, desse valor que detalhe, acho que o Náutico vale, como o Fred falou, mais do que os 32 que o CRB pegou,
Porque, por exemplo, quando você pega, até para explicar, e esse valor da liga é o investidor da LFU, que tá, vira um parceiro, ele vira um parceiro do próprio clube. Só, eu vou comprar esse percentual que vai passar 50 anos, quando você receber 100 milhões de cotas, não vendeu 15, 15 milhões é do cara. Agora, em troca disso, ele deu um aporte gigantesco. E como é que ele tem um retorno maior? Ele tem um retorno maior se esse clube já está na Série A, não é se esse clube está na Série B. O Náutico já jogou nos pontos corridos 5 vezes a Série A. O CRB não joga a primeira divisão em qualquer modelo desde 84, eu acho. Então, assim, o Náutico como um clube de retorno na primeira divisão é muito maior. Então não dá para esse clube ser 10 ou ser 32. Então, esse é um ponto que Becker, ou Vitória, mas provavelmente Becker vai ter que resolver. E ainda que a gente tenha dentro da pauta. Até porque, Cássio, não é Vitório. A gente tá falando de tentar resolver isso agora. Não, Então tem que ser Becker, né? não precisa ser agora. E aí não tem reforma do Não, CT. mas não precisa ser. Não precisa, veja, a eleição é 30 de novembro. Aí eu acho que detalhe, seria até politicamente, acho que não seria até ruim para Becker. A eleição é 30 de novembro, a gente tá gravando esse Então a vídeo. gente tá na contramão, porque a minha introdução foi a partir de quando você Vê, disse que Becker vê a tem liga, urgências agora. Eu mas acho que ele tem que começar a tratar a liga agora. é, Hélio dos Anjos agora, liga agora. O Náutico tem que começar essas 2020. duas, a L dos Anjos pode ser tratada agora. Veja, Cássio, a o liga, Náutico não pode esperar 30 de novembro para ter uma ideia se vai ter 40, 50 milhões ou não ano que vem. no caramba, esse ponto realmente fica. Deixa nos comentários aí, porque Não, porque, esse, veja esse, só, esse, esse caso é mais. se ele estava esperando, não, se ele não tinha planejamento para começar isso agora, não é a candidatura. E aí quem vai usar com todo respeito de Cássio sou eu. Não é a candidatura de Pablo Vitório e Gilberto Cabaz que vai fazer com que Becker diga assim: "Ah, Mas aí, Fred, eu não tenho mais legitimidade mas você tá, para negociar mas isso". você está deduzindo que isso aconteceria agora. Primeiro, a gente tem que, não, na verdade, para ser justo, você tratou como urgência, mas não necessariamente esse processo, independentemente, Náutico ficou a 40 minutos de ter um consenso, porque Sim. a chapa de O que eu quero oposição, dizer é que para mim não muda a nada. chapa de oposição, ela foi colocada ali, mas o que eu tô tentando dizer é que essa negociação não está clara se ela está acontecendo nesse momento, Sim, mas precisa começar. se até 30 de novembro, se ela está fechada. Esse até porque Pode até não estar, você mas tem que talvez tá, tenha que tem que ser remeter iniciada. você talvez tenha que remeter ao conselho, não sei se faz de forma direta, porque assim, você tá vendendo algo do clube até 2074. 2074. E no caso hoje, como era 20%, mas no fim das contas virou 15%. É um aporte que primeiro, supondo que a chapa de oposição consiga um milagre e vença, vai vender. Porque é muito dinheiro para colocar. E não será os 10 milhões. Fred só trouxe os 10 milhões porque era. E já rechaçou aquela proposta. Se recusou na Série C, não vai É ser de na 10 Série B. milhões não existe. É Então, mais fácil o Náutico ir para Libra. exatamente. É de 30 a 40 para cima. E dentro desse valor, e o aporte é meio na hora, entrando isso aí, é uma grana muito pesada para você não colocar. Ela é muito convidativa. Até que a gente, quando eu falava com o Atos, No tom falado por Hélio dos Anjos e por Guilherme dos Anjos aqui, ela é vital. ela é vital, porque não tem outro caminho para. Acho que era 6 a 7 milhões, né? Do que o Náutico precisa para o CT. Ele falou, não, CT ele falou 4, 5 pro CT. E era. Okay, É porque o campo precisa também, o estádio, né? sim, 7. O que era? Estrutural, né? Tinha 4 ali, o gramado, a eliminação dos aflitos. Embora a troca tenha sido até recente, mas para a Série A o nível ainda Série B. desculpa, para a Série B, mas o nível é maior. Mas até para a Série B mesmo, porque quando o Sport trocou, o Sport estava na Série B, porque Exato. você. Já a exigência já é maior. Atos falou em 10 milhões. Hélio que falou menos aqui. O Sport usou uma parte do dinheiro dele da liga disso. A questão é que gastou mal 8, mas uma parte foi para o estádio, uma parte foi para obras estruturadoras, e isso o Náutico precisa e talvez não tenha outro caminho para conseguir. É, Além de contratação de jogador, quando pô. você fala do rito, não sei se vai ter debate entre os candidatos. Mas eu vou até trazer um bastidor. Eu chamo de pré-produção. E como estava ficando perto de ser um consenso, Fred, eu estava escrevendo um post caso só tivesse uma chapa, certo? Caso só tivesse a chapa de Bruno Becker tivesse sido eleito. Aí você vai fazendo por tópicos, ele estava fazendo um post lá, que obviamente não entrou no ar, e um dos tópicos era a pergunta ainda não respondida, que ela tratava justamente do dinheiro da liga. Por isso que a gente teve esse debate.
que Fred trata como urgência, mas eu não tenho essa resposta. Mesmo apesar da informação dele dos Anjos, eu estava na mesa, eu também ouvi o que ele disse, mas de forma concreta, não tenho ainda a informação de que está a uma assinatura, de que está Sim, a um sim, sim. legal de dizer que vai ter essa venda. Não sei se ela vai acontecer 30 de novembro, mas eu acho que esse aporte, e não sei se o Náutico vai concordar, porque também o Náutico pode dizer assim, ó, o Náutico está sendo um pouco daquela questão da SAF. Lembra a primeira onda da SAF? Aí todo mundo foi aceitando tudo na SAF. Aí veio a segunda onda e já foi um pouco diferente. O Náutico tá na segunda onda dessa venda. Talvez o Sim. Náutico, ó, veja, a galera vendeu e não ficou nada, viu? O Sport pegou 90 milhões, ia pegar, pegou 90 milhões, botou 10 no estado, esses outros 80 aí, ó, perdido Se já. foram, Se for, queimados. gastou em jogador, caiu pra segunda divisão, todo cheio de problema. É isso aqui que a gente vai fazer. Então, assim, essa segunda onda, até pra ver como é que a galera gastou. Talvez seja até mais Tanto que inteligente. existe até movimento, o próprio Atos, né, que debate aqui com a gente, do Timbucast, ele já começou a ter uma voz, acho que depois ele até parou mais de atacar esse tema, vai ser uma voz de não negociar. Só que eu não sei se existe como o Náutico ser minimamente competitivo Ou, numa Série B sem um aporte ou ser financeiro. filiado também. Isso, porque veja só, aí Hélio falou aqui do Náutico começar a negociar uma SAF interna que chama estilo do Fortaleza, mas pô, não funcionou no Fortaleza. Até agora não tá um real Então ali. não acho que seja que é uma SAF interna em que você abre cotas do Quem tá fazendo clube, também é o Fluminense, também tá querendo ir por isso, esse e caminho. aí você tenta, eh que alvirrubros, O Náutico tem muitos alvirrubros, assim, riquíssimos, mas comprem fatias dessa SAF do Náutico. Não deu certo no Fortaleza, o Fortaleza no mas maior momento da sua história, né. Não acho que é um caminho fácil não. E existem várias contas e vários cálculos, e que essa venda, ela não é tão nociva assim, porque você vai ter uma valorização com o tempo, é uma antecipação de muitos anos, então com daqui para lá você recupera esse dinheiro, esses juros, com atualizações de mercado, com evolução do mercado, que a própria liga, que a própria LFU tem a responsabilidade de trazer para o futebol brasileiro, tá? Ainda que, por exemplo, os clubes da Série B desse ano, porque queira ou não, mesmo o Sport já rebaixado ou o Náutico subindo, eles ainda não estão integrados ali diretamente, mas já negociam que a CBF volte a mediar. a mediar, né? Ou seja, não foram tão. A venda da Série B, Ele ela não. O trabalho da LFU em 2025 não foi mas não foi só da LFA, não, foi das ligas, das ligas. Sim, é porque porque a foi LFPU tem a não, maioria. é porque foi unificado, Unificaram, verdade, e foi. e Mas na Série teve B o unificaram contrato as da duas. Abrax, né, que é uma agência Abrax, comprou ali por 4 edições, aí vai até 26, mas aí no começo desse ano, esse processo acabou sendo feito pelas ligas. A Abrax tinha comprado os direitos, mas acabou dando, enfim, não andando tanto, e as ligas meio que tomaram a frente do processo, e foi celebrado até como o primeiro ato. De unificação das duas ligas. Ou seja, o contrato ele foi válido, enquanto na Série A cada um tem seu modelo, na Série B é Libra e LFU. Isso. Mas os valores, do jeito que o contrato, se não me engano, é de 170, a expectativa acho que era 230 milhões, e 60 milhões a menos aí. E aí estavam mediando. Bruno Beck esteve essa semana, junto com o Yuri Romão e com o Bruno Rodrigues, presidente do Isso. Santa, e Evandro Carvalho, se reuniram com o Sami Chaud, o presidente da CBF, e esse tipo de assunto foi tratado ali. Além, Fred, indo da liga, que a gente tomou um tempo desse processo da eleição, porque do Náutico vai ser algo completamente inserido no biênio 26-27. Veja, o biênio 26 é o que 26-27 é o que vai dizer sim ou não para a vida da liga. Sim. E sobretudo porque ninguém que está na Série B não vendeu. O Náutico estava na C, tipo, tá na C, é um outro contrato, é contrato com a CBF, como o contrato da Série B, todo mundo está negociando. Então, será que. Não sei, eu não sei nem como o estatuto da liga é em relação a isso, Fred. Se o time for filiado, mas estiver ali na divisão e não vendeu, eu não sei como ele trata dessa forma. Então, estou deixando isso em aberto. E um outro ponto que vai ser muito importante para esse processo é o da SAF, que esse era, curiosamente, era para ter andado nesse biênio agora, o 24-25. Na verdade, ele andou, chegou a ter a proposta a vinculante, chegou a ser recebido pelo Náutico com consórcio Timbu, mas aí teve entre na hora que foi pro Conselho Deliberativo, o Conselho Deliberativo do Náutico faz umas besteirinhas de vez em quando, mas nesse caso eu acho que ele acertou. Faz umas besteirinhas bem razoáveis, inclusive, o Conselho do Náutico.
que é a história da camisa preta, enfim, Sim, tem um o históricozinho, histórico é muito ruim. histórico é muito ruim. Mas nesse caso eu acho que acertou. Foram mandar 300 perguntas. Aí o pessoal do consórcio achou que era pergunta demais. Caramba, assim, meu irmão, você tá negociando tudo que você construiu em 100 anos, assim, o cara não quer nem responder a pergunta de um processo que nunca vai ter outra oportunidade para responder. Aí acabou esfriando a negociação, e uma delas que sempre, desde o primeiro momento, assim, me chamou a atenção, era a cessão de 39 hectares do terreno da Guabirá, que é quase o tamanho de um bairro, né? O Náutico tem 50 hectares, o CT do Náutico. E isso era uma pauta que eu até recuperei no blog aqui, quando o Becker foi eleito. Até quando o Becker foi eleito, Fred, o título foi o seguinte: à frente da oposição, isso é 12 de novembro de 23. À frente da oposição, Bruno Becker é eleito no Náutico e lidera novo processo da SAF. Só que o processo travou. Se eu não vou fazer o mesmo título, mas se fosse o contrário, seria à frente da situação, Bruno Becker é reeleito, supondo que ele ganhe, é reeleito no Náutico e lidera novo processo de SAF, porque esse processo de SAF vai ter que voltar para a mesa. Então vai ter a SAF, vai ter a negociação das ligas e ainda uma bronquinha que você já citou aqui, que é uma Série B no nível muito mais difícil do que a última passagem do Náutico. O Náutico não joga a Série B há 3 anos. Por isso, Começando em 20 de março. isso, começando no final de março. Mas teve o cabo eleitoral, que é com o Hélio dos Anjos. Eu acho que esse passo, pelo menos eu acho que esse passo o Náutico tá ok. É, mas precisa fazer dinheiro, tá? E precisa fazer dinheiro com alguma urgência. A temporada 2026, ela vai ser uma primeira experiência do novo calendário do futebol brasileiro. E a gente sabe que, no final das contas, quem dita o mercado é a Série A. E a Série A começa dia 28 de janeiro, tá? A Série A começa é uma antecipação histórica, que vai fazer com que o mercado entre em ebulição dentro de algumas semanas, tá? Claro que a série A só termina 7 de dezembro, mas os times que já começam a ter seu futuro decidido, os jogadores já começam a aparecer no mercado. A gente já está vendo notícias, tá? Jogador que interessa ali e aqui. E a Série B, ela é muito dependente desse mercado da Série A. E março, Cássio, é muito em cima. Tá? Mesmo sendo 20 de março, é muito no começo do ano. Você não tem como formar. O que eu quero dizer, no final das contas, é que você não tem como pensar assim: eu vou esticar esse meu time aqui, que sobrou, essa base que sobrou, vou trazer 3, 4 reforços, vou jogar o Pernambucano e vou ver qual é. E a questão, e a gente já tinha falado isso da B para A, mas nesse caso do Náutico da C para B, que o problema dessa antecipação, o problema inicial, né, que já que vai ser uma transição, todo mundo vai viver isso pela primeira vez, é de que um clube que terminar ali em 15º lugar na primeira divisão, ele obviamente precisa de reforços para a Isso, temporada seguinte. Mas ele tem uma base competitiva, tanto que ele ficou em 15º lugar, quando ele isso. evitou o rebaixamento. Mas para quem tá vindo de uma divisão abaixo, acho que já, no caso não, tá vindo da C para ir para B, para daqui a 2 meses, 3 meses, já tá reiniciando, a reformulação precisa ser muito rápida. Então esse Daqui a processo, 2 meses e alguns dias está jogando, Cássio. a condução do futebol, ela inclusive até para ela, puxa pela memória, nas últimas eleições em Pernambuco, eu nunca vi ninguém atrasar essa condução. Alguns até esperam o treinador, mas assim, a condução do futebol do Náutico, do futebol mesmo, montagem de elenco, não exatamente a venda da liga, a constituição da SAF, mas assim, a montagem do elenco, não dá para esperar a eleição. E isso é muito ruim, porque eu não sei nem se foi esse candidato, mas teve um negócio bem assim, nesses dias que alguém da oposição, mas eu não eu vi essa notícia, mas eu não me recordo, Fred, quem era o candidato. Que um dos nomes da oposição seria Lisca. Aí eu digo, dificilmente acontecerá, tá? Da oposição ganhar. Mas se de repente você fecha com Hélio e simplesmente Hélio não é o treinador da oposição. Aí você reincide, refaz tudo do zero do campeonato que começa em março. Enfim, você não pode esperar isso. Eu, É eu isso. acho que até, e como todo mundo, no fim das contas, é náutico, eu acho que se o futebol for feito dessa forma, eu acho que o da oposição ele tem que dar continuidade a esse processo. Não tem escolha, Cássio. E o caminho é esse agora. Repito, não vamos ficar aqui fingindo que existe qualquer margem. Por isso que, ainda mais por isso que o futebol tem que ser tocado O rapidamente. futebol e as negociações também. Eu sou de uma linha diferente. Eu acho que a liga tem que ser tratada, essa negociação, com prioridade. Becker não pode deixar esse assunto na gaveta
até sair um resultado que ele vai ter 90% dos votos e olhe, olhe. Então, assim, não pode ficar na gaveta, tem que começar as São conversas. coisas diferentes que a gente disse. Eu acho que eu percebi agora. Veja, a negociação pode acontecer, mas ele pode deixar a assinatura na gaveta para 30 de Pode, novembro. mas tanto faz. Sinceramente, tanto faz. Não vou tratar. Porque é assim, Cássio, você fica muito vulnerável a que qualquer candidatura de qualquer pessoa, em qualquer momento, afete diretamente o futuro do clube. Tá? E eu acho que Becker tem que ter agora entender que ele tem legitimidade para isso. E outra coisa, entender que ninguém vai fingir. Não tenho, com todo respeito, ou como o Cássio diz, se for confirmado, se vencer, não tem isso, pô. Não tem isso. É só uma questão de posicionamento, vai ter o debate, vai ter a eleição, tudo vai ser respeitado democraticamente, mas Becker tem que ir tocando o clube em tudo o que precisar. Se for o futebol, é o futebol, renova Hélio, faz obra em CT, faz obra em aflitos. Se tiver um novo grupo para a SAF, traz, negocia nada, absolutamente nada, pode pausar por conta da eleição. Se a história da Liga andar e tiver que assinar dia 15, assina dia 15. Se tiver que assinar dia 1 de dezembro, se não mudar nada, assina dia 1 de dezembro. Tá? Não vejo problema. Agora, nada que aconteça, ele pode dizer assim: poxa, eu ia fazer, mas agora eu tenho que esperar dia 30 de novembro. Aí não, ele é presidente legítimo, ele tem o direito, tá. Pode parecer que isso seria uma ação totalitária, mas não é, tá. Não é uma ação autoritária, um presidente que sabe que vai continuar no cargo, tá. Porque, repito, senão o processo democrático ele existe para enriquecer o debate, para dar amplitude a qualquer alvirrubro que seja, qualquer torcedor de qualquer clube. O processo democrático existe para garantir esse direito, que qualquer alvirrubro de qualquer lado, de qualquer visão política, tenha o direito de, tendo apoio, tendo assinaturas, lançar uma candidatura. Então, Pablo e Gilberto estão absolutamente no direito democrático deles. O clube deve oferecer toda a estrutura para que essa eleição aconteça. Então, o presidente tem que entender, obviamente, o cenário e seguir, tá, dentro do seu planejamento para a próxima temporada. Só um último número como curiosidade, o Náutico, ele tem eu tinha até falado o número de eleitos, mas dá certinho. A última eleição do Náutico foram 1.549 votos válidos computados. Na ocasião, o Náutico tinha 4.000 sócios aptos à votação. E o quadro social do Náutico total era de 23.000, hoje é de 26. Então, assim, e aí tem sócios gratuitos, tem sócios, contribuintes normais, não deve ser muito diferente disso não, tá, a quantidade de gente que deve estar apta à votação, mas no fim das contas perceba que a participação na eleição anterior foi de 37% da presença no dia. É isso, tá? A gente vai seguir acompanhando as notícias relacionadas à política e ao futebol do Náutico e à economia do Náutico e de todos os clubes que a gente compreende e alcança aqui dentro do 45 minutos, dentro do NE 45, tá? Se você ainda não está inscrito aqui no nosso canal, chegou a hora de se inscrever, tá? Ativa as notificações também, porque é uma forma de você receber mensagens avisando todos os conteúdos que a gente coloca no ar. Uma live aberta ou um vídeo como esse. Pode ser que chegue para você um vídeo dizendo nomes possíveis para assumir o comando do esporte em 2026. E aí você vai dizer: não, não tenho o menor interesse em ver esse vídeo. E pode ser que apareça um vídeo, como a gente falou aqui, sobre a LFU, sobre a Libra. Tá? Pode ser que apareça entrevista de Hélio dos Anjos, um conteúdo que você vai ter interesse. E se você não fizer a inscrição no canal, se você não ativar as notificações, quem vai decidir se esse vídeo aparece no seu feed, na sua timeline, é o algoritmo do YouTube. Então, traga para você esse direito de escolha, se inscreve no canal, ativa as notificações e aí se você gostar do vídeo, se você gostou desse vídeo, importante deixar a curtida, tá? Deixar seu comentário, joga o link nos grupos aí do WhatsApp que você participa. É dessa forma que você pode nos ajudar a seguir essa nossa caminhada iniciada lá em 2014, tá? A gente colocou um primeiro áudio, gravou 40 minutos, 50 minutos de conversa, colocou um áudio na plataforma chamada SoundCloud. 5.000 pessoas ouviram, tá? Naquele primeiro Deu isso tudo? áudio deu isso tudo. Ao longo do tempo foi aumentando Ah, em tá. torno, mas acho que no dia umas 3.000 pessoas, depois fechou com 5.000 pessoas.
foi um começo que nos motivou a seguir e sempre foi na mesma essência, tá? De pessoa em pessoa, de indicação em indicação, de forma espontânea, de forma orgânica, que o 45 minutos se viabilizou e chegou até aqui, tá? E é assim que a gente não existe outra forma da gente seguir que não seja de pessoa em pessoa, tá? Um grande abraço a todos, valeu a atenção, até a próxima, tchau, tchau.